comum. Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Tão bonito esse início, né? Onde nós invocamos a presença dele com muita humildade, com muita simplicidade, se fazendo pequenos, necessitados de Deus. É do jeito que Ele quer, do jeito que Jesus nos ensinou, Maria, João, do jeito que todos os discípulos de Jesus seguiram, e os santos que nós conhecemos, em especial São Francisco de Assis, que também se fazia muito pequeno. Então busquem o desapego, o esvaziar-se, o não necessitar das coisas do mundo, tirar de dentro de nós aquilo que está atrapalhando essa nossa caminhada, deixar Ele agir plenamente na nossa vida, na nossa existência. Então convide a Ele a entrar em nós, a reinar em nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções. Peça que Ele venha animar cada um de nós, aumentar a nossa fé. Ele vem abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar nessa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, em especial vamos pedir a paz para o mundo inteiro, né? Para a conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo o que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente João capítulo 1, versículos do 35 até o 42. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
Então, o Evangelho de hoje de João também, onde ele inicia com João Batista. É bonito, né, esse início com João Batista, que já aconteceu o batismo, né, e João ainda não foi preso ainda, né, está solto, e com 2 de seus discípulos, né? E quando ele vê Jesus, ele diz, né, eis o Cordeiro de Deus. É por isso que ele veio, né? Então essa frase aí, eis o Cordeiro de Deus, é o motivo de João estar aqui no mundo, é indicar o caminho, quem é Jesus, né? E quando ele fala isso, é como se estivesse enviando os seus discípulos para Jesus, né? Então a luz de João se apaga, lindo isso, né? Nossa. Ele envia os seus discípulos, né? Não me sigam mais, agora vocês têm que seguir é ele, né? O Messias. E os discípulos então vão ao encontro de Jesus, começa a seguir Jesus. Gostaria que vocês imaginassem a cena, né? Os discípulos caminhando atrás de Jesus, não fala nada, só vai caminhando, né? Atrás de Jesus. Confia, né? Confiando, né? Também a indicação do mestre, né? Do João Batista, né? Bonito isso, né? E daí Jesus, nessa caminhada, ele se volta para eles, né? Ele percebe que estavam seguindo ele, volta para ele e diz: o que vocês estão procurando, né? O que vocês estão procurando? E eles respondem: Rabi, que significa mestre, né? Onde moras? Esse onde moras não é sentido de casa, né? De lugar, né? Mas é o conhecer, né? Conhecer, né? Quando você sabe onde a pessoa mora, você conhece, né? É o sentido de conhecer a pessoa, né? Então Jesus, vocês querem me conhecer? Então venha, né? Venha ver, né? Me siga, né? Fique comigo, né? E eles foram para ver o que Jesus fazia, né? E em seguida, André, que foi um desses que foi enviado pelo João, daí ele vai, né? Ao encontro de Pedro. É bonito esse descobrir Jesus e depois ir ao encontro, né, dos outros para poder mostrar, né, aquilo que ele descobriu, né. Aconteceu também, eu lembro da no início da semana, foi na segunda-feira, né? Na segunda-feira foi o batismo. Domingo foi Epifania, depois Segunda foi o batismo. Não sei se foi no batismo ou foi na semana passada, não lembro. Acho que foi na semana passada, na sexta-feira. Foi sexta-feira. Sexta-feira. Felipe? De Felipe, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Então, Felipe foi um dos primeiros que Jesus chamou, né? Para ser seu discípulo. Ainda não tinha acontecido o batismo, né? E daí Felipe vai ao encontro, rapidamente ao encontro de Natanael. Falando: Natanael, eu encontrei o mestre, né? Tudo contente, encontrei o Messias, né? E aí Natanael desconfiou, né? Não acreditou. Daí ele fala: venha ver, né? Venha ver. Então, com os próprios olhos, né? Venha ver, né? É o sentido de hoje também, né? Então André descobre quem é o Messias e rapidamente ele vai ao encontro de Pedro, seu irmão, e diz: eu encontrei. Olha que bonito, né? Eu encontrei aquilo que nós estávamos procurando, eu achei, encontrei, né? Então rapidamente Pedro se põe também a caminho e vai ao encontro do mestre, né? Da mesma forma que quando Natanael chegou, Jesus falou para ele: Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu vi você debaixo da figueira, né? Foi, nossa, isso aí para ele foi o máximo, né? O Senhor é o Messias, né? Daí ele ficou, né? Aí acreditou, né? Pô, como que se descobriu que estava lá debaixo da figueira, né? Ninguém viu? E por causa de um pequeno sinal, ele
ele aceitou. Venha ver, né? Ele conseguiu acreditar por causa desse sinal, né? E aqui Jesus novamente, na hora que vê Pedro, já fala para ele, né? Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Quer dizer, pedra, né? Ele já viu, né, em Pedro, né, aquele que depois ele ia colocar aí para conduzir a todos, né? Já naquele momento ele já percebe, né, o interior das pessoas, né? É bonito isso, ele vê tudo, sabe tudo, né? Sabe o presente, passado, o futuro que vai acontecer, né? E já sabe tudo, né? Tudo está nas mãos dele, né? E já conduz então Pedro desde aquele momento, né? Pessoa, imaginem você vendo Jesus pela primeira vez assim, e ele já fala com você dessa forma, né? É um impacto, né? Assim como foi com Natanael, foi acho que com todos eles, né? É uma figura... E assim é com a gente também, né, Luizinho? Então, quando a gente descobre, né? Tem essa fé, essa certeza, né? Você quer passar para os outros, né? Quer passar. É verdade. Porque a gente podia estar fazendo qualquer coisa uma hora dessa. Segura você. E a gente também escolheu. Exatamente. Porque tem tanta gente aí que nem na missa vai, né? E nem tem essa ânsia, né? Nem tem esse desejo, né? Passar, né? Mostrar. Eu acho que, assim, os escolhidos, né? Foram os primeiros escolhidos. Mas agora a gente está nessa sucessão também, né? Dos escolhidos. Porque a gente também tem esse desejo de seguir Jesus, né? E o que eu achei mais bonito é aquela confiança que eles tiveram, né? De perceber os sinais e seguir, né? Aquela confiança. Porque assim na nossa vida também, né? Porque muitas vezes a gente precisa confiar, né? Para perceber, senão passa despercebido. Hoje a maioria das pessoas não percebe isso, né? E vive como eu posso, por mim, né? Por mim. Não sente essa necessidade de Deus, né? Porque aí eu acho que, assim, nesse evangelho de hoje, a palavra-chave é testemunhar. Caminhar nos passos de Jesus com testemunho, certo? É lindo essa parte que ele convida, que você falou, que ele convida para seguir. E é o que ele está fazendo com a gente. E como a Júlia falou, né? A gente escolheu esse caminho, a gente poderia estar fazendo outra coisa. E quando a gente escolhe esse caminho e abre o coração, a gente não quer mais deixar. Não quer sair desse caminho. Então, a pergunta é: onde Jesus mora? Ele mora no irmão de rua, ele está lá nos presidiários, ele está nos doentes, ele está em nós, ele está no ar, ele está, né? Agora, onde ele quer morar? No coração de cada um. Porque ele tem que estar presente no coração. Porque quando a gente sente a presença dele no coração, é a nossa transformação. Conversão. É muito bonito esse evangelho aqui. Tem muita coisa que se pode tirar daqui, né? Então, a palavra para mim hoje é caminhar com Jesus e testemunhar. Nós tivemos muitos que fizeram isso. Irmã Dorothy, né? Que morreu lá e mataram nos garimpos da vida. Madre Teresa largou tudo. E Francisco, né, que é o nosso exemplo, também deixou tudo para seguir esse caminho. Então a gente poderiam ser pessoas muito bem sucedidas, né? E assim a gente vê os padres, né? Quantos padres aí que podiam ser bem sucedidos em qualquer profissão, né? E mais então, quer dizer, são pessoas que exatamente.
eu vou citar aqui uma pessoa que não sei se vocês conhecem, é o Dr. Oriano. Alguém conhece o Dr. Oriano, que trabalha no postinho? Ele é de uma família rica. Ele é de uma família rica. E ele escolheu trabalhar nos postinhos da vida. Ele tem um consultório aqui em Sumaré, porque ele atende pelo meu convênio também. Ele cuida das pessoas. Olha, eu lembro quando a Olga ficou doente, ele saía do postinho e ia lá na casa da Olga. Entendeu? E ele é uma pessoa rica, gente. Ele não precisa disso. Ele podia ter um senhor consultório em Campinas e acabou. Mas ele quer trabalhar nos postinhos. E qual que é a especialidade dele? Ele é clínico geral, né? Ele é clínico. E a mesma atenção que ele dá para mim, ele dá para você, você não vê diferença nenhuma, sabe? Então, é um caminho bem escolhido, né, o dele. E o nosso também. Nós estamos aqui gatinhando, né, na nossa conversão, mas estamos firmes, né? Isso toda quinta-feira, essa reunião para nós, pelo menos para mim, é muito importante. É uma pena que muita gente não vem, não dá para participar, um por causa de serviço, outro. Mas é muito importante isso daqui. Então, a minha palavra-chave do Evangelho hoje é testemunhar caminhando com Jesus. Aqui. Acho que estava andando para lá, não tá? Não é no sentido. Rico, não pode não. Rico tá com comichão aí pra falar. Falar, tá mesmo, eu percebi. Não tô não. Tava pensando assim, será que vai para lá? Ou vai vir para cá? Então, gente, eu não sei. Eu não tô inspirado hoje. Eu vou esperar, vou fazer que nem a Conceição. Vou aguardar um pouquinho. Ô, Nico, não sei, eu senti assim que ele ia... Eu pensei. pensei... Que eles estão falando, entendeu? Eu achei também que ele ia deslanchar. Você não achou? Eu achei. Vê se alguém fala. Vocês daí querem falar, meninos? Então, é a primeira vez que eu tô aqui, então eu só vou escutar hoje. Ah, você só vai ouvir a Tuti. É. A Marli, o Nelson. Kelma, acho que eu cortei você, Kelma. Ela ia falar. Não, só pode que eu quero só ouvir mesmo hoje, tá? Só ouvir? É, hoje tá difícil, eu prefiro ficar ouvindo. Eu quero só seguir Jesus aí. Tá. Mário quer falar agora ou quer ouvir aqui ainda, Mário? Não, posso falar. Então, Mário vai falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, todos. Para mim não está muito bom, o som está cortando um pouco, mas eu consegui entender o que o pessoal falou. Mas, para mim, a chave aí é exatamente o conhecer Jesus, acreditar em Jesus para poder segui-lo, né? O texto diz que João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. E aquele que tira o pecado do mundo, está um pouquinho antes aí. No capítulo anterior aí, né? Nos versículos anteriores do primeiro capítulo. E logo em seguida ele aponta de novo para Jesus, quando Jesus passa. Então, olhando o texto, a Bíblia tem uma pessoa que já tem uma credibilidade muito grande e já tem exercido uma liderança muito forte, que é João. Então João apresenta primeiro Jesus, e aqueles acreditam porque João falou que ele era o Cordeiro de Deus, né? E imediatamente eles seguiram Jesus, acreditaram no que João havia dito e seguiram Jesus. Eu estou falando do texto por enquanto, tá? Então aquilo que nós vimos, né? Vão até o irmão leva até Simão, Jesus imediatamente já diz quem ele é e já dá
já dá uma demonstração de que ele é pedra. Né? Depois, mais para frente, nós vamos entender isso, porque nós já sabemos, né? Mas na sequência nós vamos saber. Mas não nos apegando muito no texto, assim, mergulhando na história, eu sempre falo isso, não vamos fazer um filme, mas procurar nas entrelinhas o que esse trecho está procurando nos mostrar, para a gente absorver bem, né? Cada um interpreta assim e absorve sempre coisas boas, não tem como não tirar coisas boas da palavra de Deus, não tem como. Né? Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas enfim. Então a gente vê nesse tempo, né, era matéria, era in loco, era vivo, era real. Né? Eles viram Jesus, a pessoa física de Jesus. Não era fácil, né? Porque até então Jesus era um ilustre desconhecido. Tinham que acreditar em João. A partir de então, né, a partir de que começam a seguir Jesus, eles vão ver, vão constatar que Jesus realmente é o Messias. E para nós hoje, que não vemos fisicamente Jesus, gostei da colocação da Rose. Onde que nós vamos ver Jesus? Quem nos apresentou Jesus? Essa é a pergunta. Segunda pergunta, como estamos seguindo Jesus, se não vemos ele fisicamente? Provocação para a gente refletir, né? Estamos procurando Jesus, desejando Jesus, para quê, né? Então, é assim, tem uma melodia de franciscana que diz, no rosto do pobre eu vejo Jesus. Não é assim? A Rude colocou bem, eu também tenho essa interpretação também. Se a gente não pode vê-lo fisicamente, que nem os primeiros discípulos, né, acreditaram na palavra de João, quem é o João de hoje que nos apresenta Jesus? A gente tem essa facilidade porque a maioria de nós, a grande maioria, nasceu numa família católica e os nossos pais, nossos filhos, nossos parentes, e nos envolveram na comunidade, levou a gente à missa, né? Fizemos uma primeira Eucaristia, de certa forma nós estamos aí nesse meio. Né? Até aí tudo bem, sem nenhum problema. Né? Nós estamos inseridos nessa comunidade que chama igreja, a igreja somos nós. Mas como que está a nossa relação prática com Jesus? A gente não vê Jesus fisicamente. Né? Tem aquela imagem que o artista pintou, um Jesus de barba, né? Então, nariz afiladinho, olho azul, né? Nós temos essa visão. Né? Nós imaginamos isso. Mas onde que nós vamos ver Jesus? Onde nós vamos encontrar Jesus? Você colocou bem, no rosto do pobre, no rosto do humilhado. E quem assumiu esse segmento assim, que é um exemplo para nós? Exatamente os que a Rose falou. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco. Eles se tornaram famosos no segmento de Jesus. Mas e aqueles que seguem também Jesus, que a gente não conhece, não aparece na mídia, não é verdade? E tem esse compromisso com o segmento de Jesus. Viver esse amor na íntegra, na realidade, né? Na prática, no silêncio. Aquele que luta pelo direito do outro, que está em desigualdade social, né? Mais visivelmente, né? Então é esse segmento, quem nos apresentou Jesus e como nós absorvemos esse segmento. Como que nós estamos fazendo isso? Então essa é a pergunta, né? Como está a nossa relação prática com Jesus? Eu entendi dessa forma, essa mensagem desse trecho do Evangelho de hoje. Essa busca em seguir Jesus e procurar onde Jesus se encontra hoje, para a gente poder realmente segui-lo, né? Absorver essa fé em Jesus é o resultado ela gera uma coragem, né? Assim, impressionante. Então, tem aqueles que se tem grande visão, visto, né? Ou no caso do Papa, por exemplo, né? A palavra do Papa, naquele momento que ele fala, aquilo se expande pelo mundo inteiro, né? Mas cada um, dentro das suas possibilidades, pode seguir Jesus. A mais humilde, né, das pessoas,
muitas vezes a gente vê que partilha aquilo por pouco que tem, né? Ou age com poucas condições, vamos dizer assim, intelectuais, enfim, mas acaba fazendo alguma coisa. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos seguindo? Essa é que é a pergunta que fica para mim, que deve ficar, acho, para todos os cristãos aí, procurando Jesus, o Cordeiro de Deus, e segui-lo, né? Eu acho que é isso. Não sei se vocês concordam comigo, mas é isso que eu senti. Me chamou a atenção, me chama muito a atenção nesse texto, além, né, de tudo isso que foi dito muito bem, essa atitude, né, de André, a rapidez, né, porque ele ainda nem é discípulo, mas ele já se torna um apóstolo, correndo avisar para o Pedro, olha, ele acredita, né, com uma convicção tão grande que ele já vai, olha, nós encontramos, né, eu encontrei, acho que ele estava com os outros também, né, eu creio, encontramos o Messias, aquele que a gente estava esperando. Então, eu fiquei pensando nisso, que Pedro vai ser o líder depois, mas André... teve o papel... André é o que chamou ele, né? Então, assim, a importância, né, de você chamar o outro, né? Porque foi pelo chamado de André que Pedro... né? E Pedro se torna o que vai ser líder de todos, mas André, o mérito dele é grande também, né, por ser aquele que anunciou para Pedro, né? Então, às vezes acontece, isso me fez lembrar, eu já falei, né, para vocês, me fez lembrar do Valentim, né, Luizinho? o Valentim, pai do Marcinho, né, meu ex-cunhado, o Valentim, ele chamou o irmão gêmeo Henrique para ir para o seminário. Ele saiu e Henrique, até hoje, é o padre Henrique. Então, assim, foi pelo chamado do Valentim que Henrique foi para o seminário, né? Então, assim, veja, é interessante que depois ele saiu, mas Henrique ficou e vai dizer, né? E ele saiu, e o Henrique até hoje é redentorista, a gente sempre está velhinho, mas a gente está vendo ele lá, fez um apostolado bonito lá em Goiás e tal. Então, assim... Ele é redentorista. Ele é redentorista. E o seu Valentim acabou que saiu, né? Só que o outro foi por ele. Foi o chamado, né? Né? Então, às vezes... né? Então... às vezes a gente é aquele que está precisando chamar outro que de repente vai ser um grande, né? Às vezes não é para você, né? Mas apresentar Jesus para o maior número de pessoas, né? Como que André, ele fez isso muito bem, né? Ele reconheceu, né, que Jesus era o Messias. E através do testemunho, do chamado dele para Pedro, e Pedro acreditou, né? Porque eu fiquei lembrando do filme, né? Chosen lá, né? É muito bonito, não sei se vocês viram, né? Essa parte, né? Essa parte que... Agora tem no coisa, no Netflix. Ah, é? Eu assisti no Netflix. Fizeram uma parceria. Já chegou nova temporada. Então, no filme é muito lindo, né? Porque nessa parte, né? Parte aí, né? Que André vai e ele vai com toda, né? Com todo entusiasmo, né? Ele fica entusiasmado e vai chamar Pedro. Então, acho que as provocações de Mário, de Rose, nos colocam realmente assim, né? Onde que está Jesus, quem é Jesus para mim, onde que ele mora, né? E como que eu estou anunciando ele, né? Porque ele já foi apresentado para a gente, né?
há tanto tempo, por tantas pessoas, né? E para quem que eu estou apresentando e para quem que eu estou anunciando, está tendo essa força do anúncio de André, né? E assim, né? Nós somos nada, nós somos, como o Luizinho sempre repete, servos inúteis, mas às vezes pelo nosso, né, anúncio a gente pode transformar a vida de alguém e podemos levar alguém para Jesus. Então acho que é isso. A Cris falou do chamado, né, desse que André fez. Eu conheço várias pessoas, né, aqui somente da fraternidade, né. Nosso saudoso irmão Sr. Arnaldo, né, e convidou ele para fazer parte da leitura orante foi a Simone, né? Uma vez ele estava passando aí, né? A Simone convidou ele, né, para ele participar. E realmente eu enxergo o Sr. Arnaldo como um caminho de conversão, né? Conversão diária, né? Uma pessoa que tinha muitos problemas, né, com vício de bebida, né? A partir do momento que ele experimentou, praticamente modificou a vida dele, né? Começou a trabalhar servir, né, na igreja, participar da leitura orante, né? Não perdia uma, né? Quando tinha antes da pandemia, né? Não perdia uma leitura orante, né? E participou também, né, da pastoral das Ezequias. Então é um caminho de quem conhece Jesus não consegue ficar parado, né? E comigo acho que foi parecido também, porque já tinha percorrido algumas vezes, né, a vida de Francisco, né? Tive várias oportunidades, né, de experiências vocacionais, né? Com os franciscanos. E um dia eu estava na minha casa e meu vizinho me chamou, né? Sou Haroldo, né? Me chamou para participar da reunião, né? E eu me encantei, né? Me encantei e estou aqui até hoje, né? Participando, né, da leitura orante, de tudo que é feito aqui na fraternidade. Eu procuro sempre estar presente, né? E é sempre um caminho você vai se conhecendo, né? Você vai se conhecendo, você vai então, esse evangelho de hoje é bastante presente isso, né? O chamado, um vai chamando o outro, né? E cabe a nós responder, né? Dar a sua resposta de participação, então, esse que eu entendi do texto. Muito bem. Quer falar, Conceição? Não tem mais muito assim para falar, né? Porque o que eu ia falar que tocou mais em mim também é o que a Cris já falou, né? Do apresentar Jesus, né? Que passar. Será que eu estou conseguindo apresentar Jesus para a pessoa que está precisando? Será que eu estou sendo sensível nesse sentido de entender como o João fez, né? Na hora certa, né? Passar, podemos dizer assim, para a pessoa certa, né? Que está precisando
conhecer Jesus, às vezes basta precisando de uma palavra, né? Para poder conhecer Jesus. A pessoa às vezes está necessitando ali, está em dúvida, né? Será que eu estou percebendo, entendendo a hora certa de passar, né? De apresentar Jesus, mostrar que ele que é importante, que eu não sou nada, que nem João fez, né? Da humildade de Jesus, né? De João, né? De apresentar Jesus. Esse é Jesus, não sou eu, né? Ele que é importante, ele que vocês têm que seguir, não sou eu. Eu sempre, quando eu leio esse evangelho, eu fico pensando assim, será que eu tô conseguindo fazer isso, né? Para nós refletirmos, se a gente, a hora certa, perceber que a pessoa está precisando de conhecer Jesus, será que eu estou conseguindo passar? Mostrar para a pessoa o caminho, que o caminho é Jesus. Muito bem. Ilza, quer falar? Não. Ivanete? Foi só uma palavra. Não, fala duas, por favor. Eu falo assim, né? A gente apresentar Jesus às pessoas. A gente apresentar, falar de Jesus e procurar viver aquilo que a gente apresenta, que a gente fala, né? A gente quer falar e não viver. Então, acho que a palavra tem força, mas o exemplo arrasta multidões, né? Eu acho que a gente tem que ter mais exemplo. E eu acho assim, uma coisa que eu sempre falo, nessa catequese que eu estou ainda de adulto, né? Faz quase 20 anos que eu estou aí, e de vez em quando as pessoas que já passou, né? Chega no final e fala, nossa, quanta coisa que eu aprendi lá que a gente não sabia disso, não sabia daquilo, não sabia nada disso. Agora eu vou na missa e eu presto atenção, eu sei porque isso, porque aquilo, como é que funciona, porque a cor, porque o padre faz assim. Então, assim, é uma maneira que a gente sente assim, é gratificante, mas a gente tem que sumir para Cristo aparecer, né? Sumir para Cristo aparecer. E quando as pessoas chegam, né, as pessoas, né, agora o último que a gente teve, né, que você fez parte lá, a pessoa chega e fala, nossa, como eu aprendi. A minha mulher veio e fez. É verdade, né? As pessoas veem, a minha mulher veio e fez catequese, né, Ademir? E ela queria que eu viesse. Ele é meio surdo, não escutava direito, mas ele falou, né? Quanto que ele aprendeu, tanta coisa que ele não sabia, que ele saiu lá, que agora ele vê as coisas diferentes, de outro olho, né? De outra maneira. E isso é tão bom, né? E assim, não é a gente querer se engrandecer, não. De jeito nenhum. Quem tem que aparecer é Deus. É Jesus que tem que aparecer. Gente, é só instrumento. Só instrumento. Então, cada vez que eu vou na catequese, que eu saio de casa, eu falo, Deus, não deixa eu falar por conta própria, mas usa-me e fala através de mim. Né, pra gente não falar besteira. Às vezes a gente sai uma besteirinha, né? Às vezes sai uma besteirinha, mas mas eu falo, Deus, usa-me. Né? Esse aqui é um instrumento, fala através de mim. Né? Então, assim, deixando Deus falar através de você, o Espírito Santo agir em você, você procura levar as palavras mais acertadas para as pessoas que querem realmente ouvir, né? E a gente sente assim, que bom você estar levando e a pessoa começa a mudar de vida a partir daquele momento e ver as coisas diferentes, né? Aí a gente veio falando, agora eu vou na missa, eu vou no lugar, eu presto atenção, eu vejo, olho, porque isso, porque aquilo, porque desse jeito, porque desse jeito. Agora eu sei. Agora eu me aprofundei, agora eu sei o sentido. Isso é muito bom. Isso é gratificante. Por isso que eu penso em sair, mas eu tenho um dó de sair, porque eu estou aqui. Mas um dia que falava, né, sai, eu saio. Eu estou de um lugar para outro. Mas eu estou lá porque eu gosto. Eu amo fazer o que eu faço. Mas foi muito bom. Deu pra absorver bem. Que bom. E o que a Gunete falou é bem verdade mesmo. Porque quando eu ia na missa, eu acompanhava e ficava totalmente perdido. Ai, tá falando. Aí quando... Agora eu pego o folheto, eu já sei que tem o domingo, segundo domingo, aí eu já vou acompanhando todo segundo domingo. Eu ia, voltava e procurava aonde que tá
o tempo da missa. Eu não sabia nada, eu ficava bem perdida. Aí agora eu acompanho, eu já sei. Agora vai ser o salmo. Então aqui já é o salmo, vai ser o de hoje, vai ser esse. Aí eles terminam o salmo, já sei que a próxima leitura já vai ser a de baixo. Aí eu acompanho. Aí tem alguns salmos ali. Não é salmo, né? A parte de ladainha que não vai estar ali, mas daí eu já sei que não está ali, eu nem fico procurando, porque eu sei que não vão colocar, mas você já tem uma noção de que não tem que ficar virando folhinha para trás e para frente, porque segue uma ordem e ele mantém certinho. E antes eu não tinha noção nenhuma, eu ficava caçando, e quando eu encontrava já tinha acabado, eu já estava procurando outro de novo, eu ficava bem perdido. Agora não, estou acompanhando mais. A gente percebe, né? Até no dia, quando eles erram, eu falo, mas peraí, eu acho que tem coisa errada, porque o livrinho tá falando certo. Aí agora eu já tenho uma noção. Outra coisa importante também é a gente saber os tempos. O tempo no A, B. Não, o tempo assim. Litúrgico. Tempo litúrgico? É a primeira coisa que a gente faz. Porque nem nós acabamos agora com o tempo de Natal, né? Agora entra esse tempo comum. Tempo curto até começar a quaresma. Então é importante também a gente saber esses tempos, assim, pra gente entender melhor. É a primeira coisa que a gente faz, né? Quando entra, a primeira coisa. Dos primeiros encontros é tipo. É um tempo pequeno, mas é um tempo comum, né? Depois já entra a quaresma. Depois volta no tempo comum. É importante a gente saber isso também. Tanto é que a gente começa a catequese no advento, né, para acompanhar o ano litúrgico, para saber onde começa e até onde vai de novo. Por que a gente começa agora no final do ano, só no final do ano. Falei, então, agora começa o ano litúrgico, tem que começar agora. A gente vai poder ir passando isso para eles. Interessante. Mas não é só na catequese, né, que a gente ensina. Que nem eu mesmo vou levar a comunhão para os idosos. Eu falo que eu faço escuta, que eu faço celebração e eu amo também. Eu falei que eu largo tudo menos isso daí, porque é tão bom. Tem um senhor que eu levo aqui no prédio marrom, e eu falo que é o maior testemunho, vejo Deus nele. É um senhorzinho, mas tem uma fé difícil da gente encontrar. Eu falo que me faz bem para mim. Quem ganha é você, né? Quem ganha sou eu, levar a comunhão para ele. Eu toda vez que eu vou lá, eu me emociono. E se eu não tô boa, eu choro, porque, sabe, de tão forte que eu vejo a presença de Deus naquela pessoa. Que bom. Então, eu acho que tudo que a gente faz, um trabalho assim, a gente tem uma riqueza, né, muito grande. E também tem a questão da troca também. Você tá em grupo, o que um fala, às vezes você pensa, nossa, mas aquela situação também se aplica na minha vida. E você começa a enxergar. Você lembra aquele roda de conversa que o padre Jonas fazia? Como era bom, né, Cris? Ai, quem participou daquilo? Sim. Gente, que saudades que eu tenho daquilo. Aquele estudo, aí depois a gente trocava. Amor e Letícia. Quem participou daquilo, eu falo que eu não esqueço jamais. Porque é uma troca, né? Então, eu acho que precisava tanto voltar a isso, né? Então, aqui na leitura a gente faz um pouco dessa. Dessa troca, E é muito importante. Não precisa voltar é que assim, a gente cresce, né? A gente cresce muito. Então, nessa troca, que nem você falou, é muito importante, é muito bom. E tem um tema, né? Por detrás tem uma pessoa conduzindo, e ele fazia o tema, né? E ele ficava lá, mas ele jogava o assunto. Aí ele falava sempre pra gente, né? Que ele aprendia muito com a gente. Tanto é que lá em Valinhos ele está fazendo ainda. Essa semana mesmo ele fez. E, eu morro de inveja. Eu falei, eu queria estar lá. E a nossa paróquia não tem nada.
Então, é assim, né? Eu acho que funciona aquela coisa, né? Do dando que se recebe, né? Eu acho que André, quando ele recebe mais aqui quando ele vai anunciar, né? Para Pedro. Percebe que tem essa troca, né? Esse entusiasmo de André, né? Para fazer o anúncio para Pedro. Então, e é isso que vocês acabaram de falar, Vanete. Eu fiquei pensando, né, como é importante o papel, né, a Júlia também. Agora você não está como catequista, né, de adulto, não, né? Eu parei. Eu fiquei 30 anos, aí eu falei, já estou velha. Só 30 anos como catequista, então anunciou muito, né? Mas é maravilhoso isso. Eu comecei, Agora, Cris, quando a gente ia lá, eu ia lá no Santa Terezinha, eu tinha 2 grupos no Santa Terezinha. Olha. Um grupo de 30 na Matriz, Santa Terezinha, né? Mas por tempo era Santana ainda. Depois eu ia lá no Santa Rita ainda era um caminho de estrada de terra. Quando pertencia a Santana ainda, né? Então eu fiquei, aí eu falei, agora já tô velha, melhor deixar espaço para... Mas tá bom. É isso aí mesmo, eu acho que assim, a gente recebe mais quando eu queria finalizar assim, né, com esse trabalho que a gente está fazendo hoje com o jantar, que eu acho que eu chego numa alegria tão grande, né, Luizinho? E todo mundo quer saber. O Luizinho, né, a Tuti tá aí, né, tá ouvindo, Tuti? Acho que tá baixo. Então, assim, é muito bom, né, que a gente, lá também no jantar, é muito legal, porque assim, nós estamos ali preparando algo e daqui a pouco a gente vai lá servir. Saiu. Saiu? Eu acho que sim, vou dar uma olhada. Peraí, deixa eu ver. Saiu tudo? Mas, Cris, eu vou me organizar lá em casa e vou voltar. Por favor, porque ali... segundo plano. A gente cresce muito, né, quando... Eu parei esses dias. A gente cresce muito quando se coloca naquele serviço. Esse serviço para os irmãozinhos de rua é um serviço, como a Vanete falou, que faz com prazer. Eu falo assim que se eu tiver que parar alguma coisa, esse eu já sei que eu não vou parar, né? Porque é muito bom, né, Conceição? É assim, a gente colocar a serviço... A única do início que está lá agora. É você? Então é gratificante, né? E se alguém quiser ir, vai, é bom servir esses irmãozinhos que estão na rua, porque Na hora que eles pegam a refeição, né? Fala Deus de Pai. E assim, né? A fome, né? A fome. Ontem eles comiam aquela marmita e a gente se preocupa muito que seja uma marmita saudável, com bastante nutrientes. Você viu a carinha das crianças? Então, ontem, gelatina, né? Nós fizemos gelatina, levamos gelatina. Tinha um bebezinho. Eles vinham, pode pegar mais uma gelatina? Um velhinho, né? O velhinho lá também, comendo a gelatina. Leva uns par delas. Você vê a alegria para comer uma gelatina, né? Tá calor, né? Uma coisa gostosa. E a gelatina assim. Para eles é então, fácil, né? Então, assim, pra gente às vezes é tão pouco, mas para eles é muito. Então é servir, eu me sinto muito feliz servindo a Jesus nesses irmãozinhos. É isso só. Cada um se adapta naquilo, né? Alguma coisa você vai se adaptando, né? Então, querendo dizer só o dom, né? Ter o seu dom. Então Jesus nos chama e chama de maneira diferente a cada um. Né? Nunca é igual porque cada um tem sua vocação. Porque nós somos diferentes, né? Então ele nos chama sempre de maneiras diferentes. E assim também que nós devemos ir com os outros, fazer a mesma coisa com os outros, né? Passar esse chamado para os outros, né? E o melhor modo de fazer isso é através do testemunho, um testemunho que é muito importante. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo aquilo que foi colocado, né? Tendo sempre a certeza, isso é importante, principalmente entre nós franciscanos, né? Que nós
Não fizemos nada, somos servos inúteis, né? Ele fez tudo isso acontecer em nós. Então vamos agradecer a Deus dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Pense em alguém nesse momento que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, uma família, alguém que está no céu, já na casa do Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.